Olá, bonitos e bonitas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam entendendo física. Eu estava pensando esses dias que é bem complicado, né? Vocês chegam aí no 9º ano e daí tem a divisória de física e química e tal, e saibam que um dos pedidos que eu faço para Deus é que eu consiga explicar e que vocês consigam entender física, para que vocês não sejam essas pessoas frustradas que odeiam física. Tá? Eu já falei isso para vocês no começo do ano, que meu objetivo era fazer com que vocês achassem física pelo menos legalzinho, né? E por toda a situação que a gente está passando, enfim, espero que eu esteja conseguindo fazer esse meu objetivo do começo do ano. Eu espero que vocês estejam bem também. E vamos lá, vamos continuar com a parte de energia. Então, na aula passada, eu trabalhei com vocês um conceito, entre aspas, né, de energia. Porque, assim, porque um conceito é entre aspas? Porque energia é uma coisa que é bem difícil de definir. Eu não posso chegar e falar assim, ó, energia é isso, isso, isso. Não é igual, por exemplo, definir velocidade, que eu falo que é um deslocamento num determinado tempo. Então, a energia, ela é uma coisa meio que, assim, você sabe, mas não sabe. Às vezes eu me pergunto, quando eu vou estudar, assim, para dar aula, ou mesmo quando eu estudava física, eu ficava pensando, tá, mas o que é energia? Daí, quando eu ia pesquisar, quando eu via, assim, energia é difícil de definir. Eu falo, tá bom, estou indo no caminho certo, porque eu também não sei definir. Então, tá tudo certo. Mas é isso. Não se preocupem, é uma coisa assim, meio que complexa, mas não é tão difícil, se a gente for ver. Ela tem as suas complexidades, mas ela não é difícil, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre energia. Então, o que a gente definiu aqui? Definiu, de novo, entre aspas, né? Como a capacidade de determinado corpo possui de realizar trabalho. Então, é a capacidade que um determinado corpo possui de realizar trabalho. Então, o que é trabalho? Então, a gente tem lá pela letra tal, igual a mais ou menos força vezes distância. Lembrando que esse mais ou menos força distância é se a força ela é contrária ao sentido do trabalho ou é a favor do sentido do trabalho, certo? Onde a gente tem a letra tal, que é esse cara aqui, certo? Que é trabalho, ele é dado em Joule, força F, dado em Newton, e D, a distância, dado em metro. Distância é o deslocamento, tá? Aí já não faz tanta diferença, por exemplo, quando a gente está falando lá na cinemática, que a gente tem uma diferença conceitual de distância e deslocamento. Aqui não, aqui ou é a distância que ele percorreu ou o deslocamento que ele percorreu, que já é uma coisa igual a outra, tá? E a gente definiu também potência, que é a capacidade de realizar trabalho num determinado tempo. Então, a potência ela vai medir o quanto de trabalho tu consegue fazer num determinado tempo. Então, trabalho sobre ΔT. Então, P é a potência, dado em watts, tal é o trabalho, e ΔT é a variação do tempo, que é dado em segundos. Beleza? Então, tudo isso a gente viu na aula passada, certo? Agora, eu vou vir com a definição de alguns tipos de energia. São energias, conceitos de energias que a gente precisa saber. Tá? Então, o primeiro conceito que a gente precisa saber é sobre energia cinética. Tá? Então, a energia cinética, ela é assim, tudo que tem algum tipo de movimento, ele tem energia cinética. Então, se eu começo a andar aqui na sala, eu vou ter energia cinética. Se eu pego um carrinho e jogo o carrinho, eu vou ter energia cinética. Tá? Então, tudo que tiver em movimento, ele tem uma energia cinética. Só que, veja, é meio que tudo que tem movimento, assim, não é simplesmente, se eu estou jogando um negócio no chão, ele tem movimento, beleza. Mas aí esse tipo de análise ela é um pouco mais complexa, que eu já vou falar para vocês. Ela não é só energia cinética, tá? Mas praticamente sim, tudo que tem movimento tem energia cinética. Então, pronto.
uma definição do trabalho é que haja um deslocamento. E a definição que a gente deu para a energia é que tenha capacidade de realizar deslocamento. Trabalho, desculpa. Que tenha capacidade de realizar trabalho. Se realiza trabalho, significa que ele realiza um deslocamento. Se ele está em movimento, então ele tem energia cinética. Não sei se eu fiz essa dedução meio clara para vocês, tá? Mas a energia cinética, ela está relacionada a dois fatores. Ela está relacionada, então, à massa do meu objeto e à velocidade do objeto. Então, veja, até agora a gente estava trabalhando sempre velocidade, posição, tempo. Até então, massa a gente não tinha mexido, certo? Então, massa agora faz parte do meu processo. Então, massa, ela está relacionada à energia, beleza? Energia cinética, a gente vai ter, então, uma equação que é dada da seguinte forma: energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, onde esse EC aqui é dado como energia cinética, ele é em joule, tá? Massa em quilograma e velocidade em metros por segundo. Então, energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, é igual a mv ao quadrado sobre 2. Tá? Perceba que a velocidade influencia proporcionalmente mais que a massa. Por quê? Veja, essa minha velocidade aqui, ela está ao quadrado, certo? Então, significa que ela é sempre o dobro da... Enfim, a velocidade ela é sempre maior. Então, se eu tenho, sei lá, um carrinho que tem uma massa de 10 quilos, numa velocidade de 5, a minha velocidade, então, dessa energia, ela é uma velocidade de 25 metros por segundo, tá? Quando o mesmo objeto em movimento duplica sua velocidade, a energia cinética disponível se torna 4 vezes maior. Então, se eu tenho um objeto e eu estou lá, o mesmo objeto lá de 1 quilo, tá? Se eu pego esse objeto de 1 quilo e ele está numa velocidade de 5, mas aí eu pego e falo, não, vou fazer a velocidade de 10. Então, eu estou aumentando esse valor dessa velocidade. Então, essa minha energia, ela está aumentando. Isso aqui, por exemplo, que a velocidade influencia proporcionalmente mais que a massa, é quando a gente faz uma análise, por exemplo, de um caminhão, de um carro. Se eu tenho um caminhão a 20 metros por segundo, com uma velocidade de 20 metros por segundo, e um carro com a mesma velocidade de 20 metros por segundo, e eu pego e faço os dois colidirem numa parede, eu consigo ver, por exemplo, que a colisão do caminhão, ela é maior no sentido de que ela destroça mais do que o carro. Por quê? Porque a energia que o caminhão tinha, que é a energia cinética, ela vai ser maior que a do carro por conta da massa do caminhão, certo? Então, massa influencia. Mas, se eu tiver o mesmo caminhão, 2 caminhões, tá? Iguais, mesmas massas, só que velocidades diferentes, o caminhão que tiver uma velocidade maior, tipo, sei lá, pode até ser 1 metro por segundo maior do que a do outro, a colisão, o destroço que ele vai fazer na parede vai ser maior. Beleza? Sim, professora, obrigada. Tá? Energia potencial gravitacional. Então, bom, a gente vai, nessa aula de hoje, a gente vai ver 3 tipos de energia. Então, a gente viu a energia cinética, a gente vai ver a energia potencial gravitacional e a potencial elástica. Então, a potencial significa que ela tem um grau de potência, assim, tipo, ela é master, ela é massa também, tá? Em geral, podemos associar a todos os corpos que possuem massa e interagem gravitacionalmente com a Terra uma energia potencial gravitacional, desde que ele esteja a certa distância do solo. Depende da massa, da posição do objeto em relação ao solo e também do campo gravitacional. Então, pera lá. O que significa? Então, eu disse, vamos recapitular lá tudo que eu disse.
Se ele tem energia, ele tem uma capacidade de realizar trabalho. Se ele realiza trabalho, ele tem uma capacidade de realizar um deslocamento, certo? Porque eu estou aplicando uma força e ele está deslocando. Beleza. A energia cinética, tudo que entra em movimento. A potencial gravitacional, ela também está relacionada a movimento. Óbvio, porque energia está relacionada a movimento. Beleza. Só que sim, a potencial gravitacional, ela vai ser no sentido de, se eu pego uma bolinha e jogo a bolinha. Então, eu tenho que levar em consideração a distância que a bolinha vai estar do solo. Então, se eu jogo daqui, eu tenho que levar em consideração a altura que ela está. E aí, a partir do momento que ela vai chegando ao solo, ela vai diminuindo. Então, quanto maior for a distância entre o solo e o objeto que você quer que entre em movimento, então maior é a energia potencial gravitacional, tá? Então, a energia cinética está relacionada à massa e velocidade, certo? A potencial gravitacional, ela está relacionada à massa também, à posição do objeto em relação ao solo, ou seja, à altura, e também ao campo gravitacional. Então, ela não está necessariamente relacionada à velocidade, porque ela está relacionada à aceleração gravitacional, que é um valor fixo, que a gente já definiu que é um valor de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, se eu falar matematicamente a equação, né, da energia potencial gravitacional, significa o quê? Esse PG aqui de potencial gravitacional igual a massa vezes G vezes H, onde eu tenho esse EPG igual a energia potencial gravitacional, que é dada em Joule, tá? Onde eu tenho a massa, que é dada em quilograma, campo gravitacional, que é a gravidade, que é dada lá, que tem um valor fixo, didaticamente, né, para vocês, de 10 metros por segundo ao quadrado, e altura, que é a posição do objeto em relação ao solo, que é dado em metros. Beleza? Ah, você falou que ia falar 3, prof. Beleza, eu falei que ia falar 3. Só que essa energia mecânica, que eu vou falar agora, ela é uma soma de todas as energias. Se eu pegar e falar assim, ó, qual professora das energias é a mais importante? Eu diria que é a energia mecânica. Por quê? Porque ela é a soma de todas as energias. Então, ó, como na natureza a energia não se perde, ou seja, ela se transforma em outro tipo de energia, isso lá vocês vão ver em química também, que tem alguma coisa lá do Lavoisier falando alguma coisa do gênero. Se desconsiderarmos a resistência do ar durante a queda do objeto, a soma das energias potencial gravitacional e cinética é constante, ou seja, a energia total disponível no início do movimento não se altera, comprovando que a energia mecânica é constante. Calma, eu vou explicar isso de uma maneira bem didática, com um simuladorzinho para vocês. Então, pega aí a ideia de que a energia mecânica ela é soma das minhas energias. E ela tem que ser uma energia constante. Vou mostrar isso agora para vocês no simuladorzinho, beleza? Então, gente, como eu falei na aula, eu vou falar um pouco então sobre energia. Então, eu vou usar o FET Colorado, que é esse aplicativo aqui, que eu já mostrei para vocês. Dessa vez a gente vai falar um pouco mais sobre energia mecânica. Então, o que é esse aplicativo Energia na Pista de Skate vai fazer para eu te mostrar, né? Bom, primeiro aqui, uma coisa bem simples, que é um skatista que vai andar para lá e para cá, certo? Isso aqui não é nenhuma novidade para vocês, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, gráfico de barras de energia, tá? E vou dar uma diminuída aqui na massa do meu camarada. E só. Vou deixar a câmera lenta para que vocês percebam uma coisa. Deixa eu diminuir mais um pouquinho. Ó. Então, antes
o que vocês conseguem perceber? O que eu quero que vocês percebam? Nessa barra aqui, ó, de total, tá? Então, essa barra total, ela vai ser equivalente à minha energia mecânica. Então, como eu falei lá, a energia é a soma de todas as energias. Então, eu tenho aqui a cinética, eu tenho a potencial, certo? E eu tenho a total aqui. Pronto. Eu não sei, quero ver como é que eu faço para aumentar aqui. Se eu aumento a massa dele, eu aumento a minha energia, porque eu falei, né, para vocês que está totalmente relacionado à energia. Então aqui, ó, dei uma aumentada, vou deixar maiorzão possível. Então olha aqui a barra do total e vejam o que acontece. Quando o meu camarada está em cima, ele está com energia potencial grande. À medida que ele vai descendo, até chegar aqui, ó, potencial some e a energia cinética vai aumentando. Deixa eu fazer em câmera lenta aqui para vocês perceberem. Opa, o cara caiu. Vou por aqui, ó. Tá? Então, ó, à medida que eu tenho uma altura em relação ao chão, para aqui, uma altura em relação ao chão, certo? Eu tenho energia potencial gravitacional. Veja, é a maior. E à medida que ele vai diminuindo essa altura até chegar aqui no chão, então essa energia ela vai transformando em outro tipo de energia. Qual tipo de energia? Energia cinética. Olha ali a barra. Então, vai diminuindo a potencial e vai aumentando a cinética. Até que chega um ponto que a minha energia cinética ela é maior. Quer ver? Vou parar aqui de novo. Aqui. A minha cinética ela é maior do que a potencial. Por quê? Porque nesse ponto que eu tenho praticamente zero de altura, eu não posso ter... eu não posso ter potencial gravitacional se eu não tenho altura, certo? Então, deixa eu parar aqui bonitinho para vocês entenderem. Ele foi um ponto bom. Então, e como a energia ela não pode se perder, então ela se transforma em outro tipo de energia. Qual tipo de energia? Energia cinética se transformando em energia potencial. E veja que o total da energia é o mesmo, certo? O total da energia ela é a mesma. Beleza? Se eu colocar agora aqui nessa parte que fala aqui de atrito, então vou mostrar um gráfico de barras, tá? O que ele vai acontecer? Eu vou ter outro tipo de energia. Então, à medida que a minha que o meu bonequinho que for andando, tá vendo que tá surgindo aqui uma energia térmica. Quando eu coloco atrito, o que acontece? Isso aqui é uma situação da vida real. Isso aqui é mais parecido com a vida real mesmo, que ele vai parando à medida que ele vai andando, certo? Se ele não vai pegando impulso. Então, a energia vai acabar se transformando numa energia térmica. Então, vai gerar calor. Alguma coisa ali vai tá gerando calor, certo? Então, essa aqui é uma situação da vida real. Veja que a energia total não mudou, né? Se eu pego e coloco uma massa maior, colocar uma massa maior e um atrito maior também. Tá? Então, esse aqui é só para vocês perceberem. Esse efeito colorado aqui é bem legal pra gente brincar também. Eu vou voltar com eles mais algumas vezes. Mas é isso. Então, vamos voltar lá para a aula. Vimos, então, da energia mecânica pelo FET colorado, certo?
conceito aqui de energia mecânica, ou seja, energia mecânica de um sistema corresponde à soma de todas as energias cinéticas e potencial envolvidas no fenômeno quando essa soma permanece fixa. Dizemos que o sistema é conservativo, pois não há perdas de energia. Perdas entre aspas, porque a gente sabe que não se perde energia, ela vai se transformar numa outra energia. Qual tipo de energia? A energia térmica, que foi que a gente viu lá, certo? E aí, por fim, para encerrar, energia potencial elástica. Tá. A potencial elástica, ela está relacionada a elástico. Sim, não é meio óbvio isso, sim. A física ela é meio óbvia às vezes, sim. É meio sem graça. Mas assim, lembra lá que a gente falou da força elástica, certo? Então, a força elástica, eu estou sem a minha mola, mas ela está normalmente relacionada a um elástico, uma mola, alguma coisa que tem uma certa flexibilidade, certo? No sentido que eu posso comprimir e esticar, beleza? Eu também falei para vocês que ele tem uma constante lá, que é a constante de quanto ele deforma e a constante de se ela é mais rígida para deformar ou não, beleza? Então, recapitula isso lá das aulas passadas que eu falei de força elástica. A energia potencial elástica está associada à deformação de sistemas elásticos, ou um elástico de borracha, ou enfim. Quando esticado, armazena energia potencial elástica, que se converte em energia cinética de movimento quando soltamos. Então, esse experimento que todo mundo acha que já fez na vida, de você estar esticando alguma coisa, de repente ele solta e ele volta ao normal dele, ou ele escapa da mão. Enfim, a hora que eu estou deformando a minha mola, então finge aqui que na mão do professor tem uma mola, tá? Então, aqui, deformei a minha mola, e aí, a hora que eu estou esticando a minha mola ou comprimindo a minha mola, ela tem uma energia potencial elástica. A hora que eu solto, que ela volta para o lugar dela, aí essa energia se transforma em energia cinética, tá? A energia potencial elástica também tem uma equação. Então, energia potencial elástica é igual a K vezes ΔL ao quadrado divididos por 2, beleza? Onde eu tenho esse EP aqui como energia potencial elástica, que é dado em Joule também, K, a constante elástica, tá? Que é dado por Newton metro, e ΔL, deformação da mola. Veja, perceba que esse ΔL, ele é ao quadrado. Não vamos esquecer disso, ΔL ao quadrado. Daí o ΔL, ele é assim, ó, se o exercício está falando lá que tem tanto no começo, então ele tem, sei lá, 0,5 metros de começo, assim, 0,5 metros dá mais ou menos isso aqui. E aí eu deformo até ela ficar 0,3 metros. Então, eu sei que meu ΔL vai ser essa deformação. Quanto que foi? Eu tenho um valor inicial e eu tenho um valor final dela. Então, essa deformação, na verdade, de 20, que me importa, que é o que eu vou colocar ali como ΔL ao quadrado, tá? Não se esqueçam do ao quadrado. E aí a gente tem, se vocês pegarem no livro, outras formas de energia. Então, ele vai falar lá um monte de formas de energia, só que eu, bonitinha, vou deixar isso por conta de vocês, tá? Por quê? Porque esse vai ser o trabalho de habilidade de vocês. Então, vocês vão me contar sobre esse tipo de energia. Mas espera que eu vou colocar lá no PDA bonitinho para vocês verem como é que vocês vão fazer. Então, o trabalho de habilidade de vocês está relacionado a tipos de energia, tá? Beleza? Então, fiquem com Deus. A professora está com saudade de vocês. E é isso. Eu espero a gente encerra essa parte de energia e daí já vai começar outro assunto também. Tá bom? Beijo.